Você encontrou aí, amém? Números capítulo 11. Eu vou ler do verso 1 em diante, mas antes eu quero orar com você mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos. Nós queremos pedir que o Senhor ministre nosso coração nessa hora, através da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor tem algo para nós essa noite. Nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor preparou, separou para esse dia. Queremos ser tocados pela Tua presença, queremos ser mudados pela Tua palavra. Transforma-nos, Senhor, transforma o nosso interior, o nosso ser, é o que nós pedimos. Espírito Santo de Deus, venha ministrar os nossos corações nessa hora, nos levando ao entendimento da Tua palavra, no nome poderoso de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, Números capítulo 11, no verso 1, diz assim: Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando eles ouviu, a sua ira acendeu-se e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Verso 4. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía e recolhia o maná das redondezas e o moía no moinho manual e socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos, tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Até aqui, amém? Irmãos, essa palavra, você já viu aqui que é o povo de Israel, né, juntamente com Moisés no deserto. E eu quero trazer uma introdução para essa palavra antes da gente ir para o texto, de que eu quero que você escute essa palavra nessa noite, mas você não veja essa palavra como uma palavra de, talvez, de otimismo, tá? E quando nós falarmos de Canaã, do que Deus está fazendo no novo de Deus, eu quero que você enxergue com os olhos espirituais de algo de fato que Deus está fazendo no mundo espiritual, no que Deus está tocando a nossa nação, do que Deus está derramando sobre o Brasil, amém? Do que Deus está fazendo acerca do seu reino, tá bom? Porque muitas vezes nós olhamos um texto desse, e eu vou falar, você vai me entender por que eu estou falando isso, porque muitas vezes a gente vai levando para nossos acontecimentos pessoais e os nossos projetos, os nossos sonhos, como isso fosse o plano de Deus, tá? Mas eu quero que você olhe nessa noite para o plano de Deus, amém? De uma maneira em que o Senhor nos escolheu para nos incluir neste plano, e que Deus, através do Espírito Santo, está fazendo algo nesse exato momento, e que muitas das vezes nós não conseguimos enxergar esse algo, não conseguimos ver esse algo, porque nós estamos com os olhos às vezes tapados pela incredulidade, e às vezes estamos distraídos, amém? E algo que o Senhor tem ministrado muito nesses dias, é porque de fato Ele quer que sua igreja consiga enxergar aquilo que Ele está fazendo nos nossos dias, amém? Você está comigo? Então vamos lá. Nessa passagem, irmãos, o povo de Israel estava no deserto, e o tema desse capítulo, né, o fogo da ira do Senhor, quando Deus ele se ira com aquele povo. Por que Deus se irou com aquele povo? Simplesmente, irmãos, porque eles estavam reclamando de tudo.
E eles chegaram ao ponto de reclamar até da própria comida que Deus havia dado a eles. Então, pensa comigo. O povo saiu do Egito, estão indo para Canaã, para a cidade, para a terra que Deus prometeu para o povo, né? E há uma promessa da liberdade do povo, porque Deus, quando Moisés vai falar com o faraó, ele disse que o Senhor ordenava que o povo saísse do Egito, não simplesmente para ir para uma terra que Deus estava prometendo ao povo, mas Moisés fala para faraó que Deus ordena que o povo saísse do Egito para adorar a Deus. Amém? E consequentemente, Deus estava dando uma terra que manava leite e mel para que fosse o lugar onde o povo adorasse a Deus com tranquilidade. Então, de fato, o plano de Deus não era o ponto crucial do povo ser liberto do Egito, não era para que o povo apenas se deleitasse nas bondades de Deus e da terra que manava leite e mel, da terra dos cachos gigantes, não. Mas o povo tinha uma missão e um porquê eles estavam sendo libertos. Eles estavam sendo libertos para que eles pudessem adorar o seu Deus. Amém? E aqui, irmãos, nessa passagem a gente fica um pouco, vou usar uma palavra que eu costumo usar, encabulado. Porque o povo havia vivido muitas coisas sobrenaturais que você vai ler toda a Bíblia e você não vai ver acontecendo em outro lugar da história, as coisas que aconteceram com esse mesmo povo aqui que está reclamando por causa do maná. Amém? O povo foi liberto do Egito, ali Deus manda 10 pragas naquela terra do Egito ali, em Faraó, e até que Faraó lhe deixa o povo ir. Depois que o povo sai, o Faraó se arrepende, vai atrás do povo para matar, e aí Deus acaba com o exército de Faraó, abre o mar, o povo passa, depois o exército do Faraó entra para dentro do mar, o mar fecha, você sabe toda a história, né? E aí durante a caminhada do deserto havia uma nuvem que guiava de dia e uma coluna de fogo que guiava aquele povo à noite. E aí como diz a canção da Voz da Verdade, as suas sandálias não envelheciam, as suas roupas, né, as roupas não envelheciam, as sandálias não acabavam. Então o povo estava vivendo milagres atrás de milagres no deserto. Deus estava suprindo aquele povo, sim ou não? E aí o povo tem fome, Deus manda o maná. Aí tem um momento que o povo está meio que abusado do maná, Deus manda codorna, carne, né, até o povo comer carne até passar mal. Enfim, eu quero que você entenda uma coisa: aquele povo havia vivido muitas coisas em Deus. Aquele povo havia vivido muitos milagres em Deus. Aleluia. E eu falo para você que é possível você viver milagres em Deus e mesmo assim não agradar ao Senhor. Mas não é esse o ponto. Você já viveu um tempo na sua vida, um tempo bom, que você sente saudade? Você já parou assim, se pega pensando em um tempo da sua vida que você viveu e que você fala assim: nossa, aquele tempo lá era muito bom. Aquele ano de 2020, que o mundo ia se acabar e não se acabou, era muito bom. Que aquele tempo que eu fazia aquilo, que eu vivia aquilo, que eu tinha aquilo, que eu estava em outro lugar, que eu morava em outra cidade, tá? Não importa o que te faz lembrar de um tempo bom, mas eu quero te trazer hoje a uma reflexão sobre a nostalgia, que por incrível que pareça era isso que o povo estava sentindo. E é até meio contraditório você olhar para o povo que foi liberto da escravidão do Egito, sofria nas mãos de Faraó e agora está sentindo nostalgia da comida do Egito. O povo está aqui falando, criticando e
abrindo a sua boca para falar que estava com saudade. No verso 3, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Irmãos, eles eram escravos. Talvez eram as espinhas que os egípcios jogavam para eles, e eles falavam que eram os peixes. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Eles estavam lembrando das comidas que eles comiam no Egito de escravidão, como se aquele momento fosse o momento em qual eles precisavam voltar. Você está me compreendendo, amém? De olharmos para trás das nossas vidas, da nossa história, e lembrarmos de um momento da história das nossas vidas que nós desejávamos voltar para aquele dia. Essa palavra, irmãos, Deus ministrou no meu coração num certo dia que eu me peguei assim, sabe? E eu fui bem impactado pelo Espírito Santo, porque eu me peguei me lembrando de um tempo que foi bom em Deus, que foi bom para mim, e aquilo começou a me gerar uma tristeza por não estar vivendo mais aquele tempo. E esse tempo, irmãos, eu vou falar para vocês que era um tempo atrás, lá em Dom Eliseu, quando eu cuidava de uma juventude lá, e nós vivemos um momento de avivamento de Deus naquela igreja, onde nós fizemos grandes coisas no Senhor, grandes milagres. E diferente do povo do Egito, que estava com saudade dos pepinos, né? Pepino a gente tem muito, né, irmãos? Não, saudade não dá de pepino, né? Dá de outras... O povo estava com saudade da cebola, do alho, meu irmão. E eu estava com saudade de um tempo que eu vivi, que foi bom para mim, que fez parte da minha história, mas não só como uma lembrança boa que construísse algo de bom no presente, mas estava sendo uma lembrança boa que estava me gerando uma tristeza de não estar vivendo aquele tempo hoje. E aí eu fiquei me lembrando e falando assim: nossa, aquele tempo que era bom, né? Eu falando comigo mesmo: nossa, aquele tempo era bom demais, aquele tempo que a gente fazia isso, vivia isso e tá. E aí o Espírito Santo falou assim: então é aquele tempo que era bom. Então o que eu estou fazendo hoje não é bom. O que eu estou fazendo hoje, você não consegue ver que é melhor. E aí eu comecei a refletir, comecei a pensar, eu voltei naquele tempo e eu comecei a lembrar de que muitas coisas a qual eu olhava para o futuro já haviam acontecido na minha vida. Eu comecei a lembrar que muitas coisas que naquela época eram um sonho para mim já haviam acontecido na minha vida. E aí, irmãos, algo muito forte acerca dessa palavra, porque a mesma coisa aconteceu com os israelitas. Eles não estavam, irmãos, conseguindo enxergar o que Deus estava fazendo na vida deles, através da vida deles, nos dias atuais. Eles estavam tristes e olhando para trás, porque eles estavam abusados do maná, eles estavam entristecidos com a repetição daquela comida todo dia, que era o milagre de Deus na vida daquele povo. Mas eles estavam com saudade do tempo da escravidão, do tempo que era ruim, do tempo que o sonho deles era estar livres. E agora eles estavam livres, com saudade do tempo que eles eram escravos. Irmãos, o ser humano é complicado. Diz para mim, é muito complicado, irmãos. Mas sabe por quê? Porque nada vai nos satisfazer, irmãos, a não ser a presença do Senhor. Nada vai satisfazer a vontade do nosso coração a não ser a presença do Senhor. Eu te falo um negócio: a gente tem muitos sonhos, não é errado sonhar, não é errado você ter metas e colocar essas metas para você alcançar, não é errado, irmão. Mas eu vou te falar um negócio que talvez você não goste, mas quando essas coisas se realizarem na sua vida, vai passar 3 dias, 4 dias, 5 dias, um mês, você vai estar do mesmo jeito. A alegria de ter chegado, a alegria de ter conquistado, a alegria de ter o sonho realizado, irmãos, ela passa. Você sabe do que eu estou falando, não é verdade? Porque um dia você acha que eu vou ser feliz quando
eu conseguir um emprego. Aí você consegue um emprego, aí você fica triste porque você tem um patrão. Aí você fala, não, eu só vou ser feliz quando eu montar meu próprio negócio. Aí você monta o seu próprio negócio, aí você fica triste porque tem imposto para pagar, né? Aí você fala assim, não, mas eu vou ser feliz quando eu comprar minha moto, que aí eu vou parar de andar de pé de bicicleta de Uber. Aí você compra a sua moto, aí você fica triste porque choveu e pegou chuva. E aí você fala, não, agora eu vou ficar feliz quando eu comprar um carro, porque eu vou parar de pegar chuva. Aí você vai comprar o carro. E aí você vai ficar triste porque a gasolina que você bota no carro agora é mais cara do que quando você botava na moto. Irmãos, não para por aí. Aleluia. Porque a única satisfação que nós vamos ter, irmãos, é no Senhor. Eu olho para esse povo aqui e a gente fica em crise com eles, porque a gente fala assim, meu Deus, esses caras viram o mar se abrir, esses caras viram o maná vir milagrosamente do céu para eles, esses caras viram a água sair da rocha milagrosamente, irmãos, eles viam a nuvem do Senhor guiando eles de dia, eles viam um fogo, uma coluna de fogo guiando à noite, nenhum povo tocava neles porque o Senhor estava com eles, irmãos, e este mesmo povo estava se queixando da sua vida. Eu falo, não é possível que Deus só se irou, porque se fosse nós tínhamos só se irado, não, nós tínhamos acabado com tudo. Ah, vocês querem reclamar depois de fazer tudo? Fogo. Mas não, irmãos, eu quero que você olhe para a sua vida, entenda uma coisa, nós corremos um grande risco, irmãos, de ficarmos presos a um passado das nossas vidas que nos impede de ver o presente de Deus. E existem dois passados que nós podemos nos prender. Esse que é o passado bom, com o qual eu estou falando, que foi o que aconteceu comigo, de olhar para um passado bom e ficar lembrando daquele passado e querendo voltar a viver aquele passado porque eu estava com saudade daquele passado, e a saudade daquele passado estava me deixando triste porque eu não estava vivendo aquele passado no presente. Mas também nós podemos ficar presos a um passado ruim que nos gerou traumas, que nos atrapalha de ter coragem de tomar certas decisões nas nossas vidas, de viver coisas novas nas nossas vidas. E, irmãos, uma coisa é certa, para andarmos com Deus, nós precisamos soltar o passado. Para andarmos com Deus, nós precisamos soltar o passado, tanto ele bom, tanto ele ruim. Sabe por quê, irmãos? O nosso Deus, Ele é um Deus de novidade. Sabe o que nós vamos fazer durante toda a eternidade? Nós vamos conhecer o Senhor. E todos os dias, irmãos, Deus vai se revelar uma parte dele nova. Deus, se você olhar a história, Deus não costuma fazer as coisas do mesmo jeito. Sim ou não? Você não vai ver, irmãos, um outro povo na Bíblia passando pela mesma história que o povo de Israel passou, abrindo-se o mar novamente, o povo passando e o exército filisteu agora. Não, você não vai ver, irmãos, porque Deus, Ele é um Deus de novidades. Aleluia. E olhando para a história da igreja, olhando para a história dos avivamentos, de tudo aquilo que já aconteceu nessa terra, de tudo aquilo que nos inspira, irmãos, do que Deus fez no passado, eu quero que você entenda que aquilo que Deus está fazendo hoje não é igual o que Ele fez na Rua Azusa, não é igual o que Ele fez na Inglaterra, não é igual o que Ele fez no País de Gales. Não, irmãos, Deus está fazendo algo novo. Mas enquanto nós estivermos com uma ótica do passado, nós não vamos conseguir ver o novo de Deus, porque nós estamos esperando que Deus faça hoje como Ele fez no passado. Aleluia. E é isso, irmãos, o maior problema nosso, dos nossos dias atuais, é não conseguir ver o que Deus está fazendo. E aí não conseguir ver o que Deus está fazendo nos faz nos tornar pessoas tristes, pessoas desanimadas, pessoas que vão reclamar do que Deus está fazendo, porque nós não conseguimos ver com a ótica do novo aquilo que Deus está realizando. Aleluia. E aí onde entra, irmãos, nós precisamos treinar o nosso coração para que nós não caiamos nesse erro
de ficar esperando e buscando no passado, pescando um passado bom ou um passado ruim, que nos impeça de prosseguir. Eu não estou falando que você não pode lembrar de... Sim, você pode lembrar, irmãos, mas como algo bom que aconteceu e pronto. Mas o teu passado, ele não volta mais. Amém? Você não vai viver os mesmos dias de novo. E enquanto nós estivermos presos ao passado, nós não vamos conseguir, irmãos, desfrutar daquilo que Deus está fazendo nesses dias. Enquanto nós estivermos presos ao passado, meus irmãos, nós não vamos conseguir avançar no Senhor e conseguir desfrutar do novo de Deus, daquilo que Ele está fazendo nesses dias. Aleluia! Irmãos, eu tenho meu coração cheio de alegria por tudo aquilo que Deus está fazendo nesses dias. De ter vocês aqui, juntos nós nos reunirmos como igreja, juntos nós vivermos tudo que nós estamos vivendo. Para mim é o melhor tempo da minha vida. Eu consigo ver isso, irmãos, eu consigo entender isso. E hoje, através do Espírito de Deus, eu consigo ver isso, irmãos, como o melhor tempo das nossas vidas. Mas nem o hoje nós podemos ficar apegados amanhã, porque amanhã Deus trará novas coisas. Mês que vem Deus trará novas coisas, porque nós precisamos entender, meus irmãos, que nosso Deus, Ele é um Deus de novidades. Ele é um Deus do presente. Aleluia. Ele é um Deus do agora. E quando o Senhor fala, irmãos, quando o Senhor traz, quando Ele nos revela, quando Ele nos mostra, é porque Ele está fazendo agora. Mas nós precisamos, irmãos, pedir para que Deus, o Espírito Santo, abra os nossos olhos, para que possamos ver o que Deus está fazendo. Sabe, aquele povo, irmãos, estava com saudade dos peixes, das cebolas, mas olha para essa história. Deus estava fazendo coisas muito maiores. Aquele povo estava vivendo milagres e maravilhas, irmãos, nunca contado na história. Algo específico, personalizado de Deus para aquele povo. Mas o povo estava triste. Repita isso, o povo estava triste. O povo estava triste. Você está triste? Por que você está triste? Ah, pastor, porque eu preciso de tantas coisas e não tenho. Eu quero tanto chegar naquele lugar e eu não cheguei. Eu quero tanto alcançar isso, eu não consegui ainda. Eu quero tanto viver aquela experiência que eu almejo, mas nunca. Ah, eu tive uma oportunidade na minha vida e eu a desperdicei. Ah, eu errei tanto na minha vida e agora eu estou aqui parado, triste. Ei, olha aqui para mim. Você consegue olhar para o Senhor? Porque aqueles que olham para Ele renovarão as suas forças. Porque aqueles que olham para Ele, irmãos, a palavra de Deus, o salmista diz que até a tristeza salta de alegria. Deus está fazendo coisas boas na minha vida, na sua vida. Talvez você não conseguiu ver, mas Ele está fazendo. Sabe, Jesus veio à terra, Deus encarnado, Filho de Deus, o Deus vivo, anda entre os homens, irmãos. Veio para os seus, e aí o que acontece? Os seus não o receberam. Você já parou para pensar, irmãos, que tudo que os judeus esperavam era o Messias? Que toda a religião, de todos os anos, de todo o tempo, tudo apontava para o Messias, os profetas para o Messias. Aí o Messias vem, pisa nessa terra, anda entre eles,
e eles não conseguem ver que aquele homem era o Messias. Sabe por quê? Eles estavam presos, irmãos, a um templo. Eles estavam presos a uma religião. Eles estavam presos às leis. Eles estavam presos a Moisés. Eles estavam presos ao passado. E aí, irmãos, eles perderam a oportunidade de andar com Deus encarnado, porque eles estavam presos no passado. Sabe, e muitas vezes, irmão, nós estamos assim, tristes, presos a um passado, presos a sentimentos de insatisfação, como esse povo estava. Isso tudo, irmãos, nos impede de ver aquilo que o Senhor está fazendo. E sabe, uma das coisas que eu fui mais ministrado nesses dias agora, é sobre aquilo que Deus está fazendo. E eu quero compartilhar com vocês algo que eu ouvi e vi nesta última viagem que fizemos para Ticum. Uma reunião que reuniu cerca de 300 pastores da região sul, sudeste e centro-oeste, e poucos pastores daqui, acho que contava-se nos dedos. Tinha nós daqui de Paragominas, tinha um pastor de Castanhal, um pastor missionário de Marajó e o Cantarino e o Guilherme de Imperatriz, né, aqui mais próximo, só. O restante todos eram do sul, sudeste e centro-oeste. E aí, irmãos, eu quero compartilhar para vocês o que eu vi. A igreja do sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, eles estão com grande expectativa naquilo que Deus derramará no norte do país. Há um avivamento que a igreja está aguardando que será. Nós temos palavra, nós ouvimos isso por muitos anos, sabe? E uma oração, um clamor e um anseio por algo que irá começar no norte do país e se derramará por toda a nação. E aí eu te pergunto, onde é que você está situado? Onde é que você está localizado? Irmãos, há uma nação aguardando por algo que Deus está fazendo no norte do país. E nós estamos neste lugar, irmãos, no lugar da graça de Deus, onde Deus derramará algo novo que varrerá uma nação e se espalhará pelo mundo. Mas nós precisamos crer naquilo que Deus está fazendo. Mas sabe, muitas das vezes nós estamos com os nossos olhos tapados, presos a um passado, esperando, irmãos, que algo aconteça da mesma maneira que aconteceu no passado, porque nós aprendemos assim. E aí, Gabriela, né? Que é a música da Gabriela, eu nasci assim. Você não quer mudar, você não quer abrir seus olhos para o novo de Deus, para aquilo que Deus está fazendo, porque você aprendeu de um jeito e você crê que Deus fará, mas aí você está esperando que Deus venha do jeito que você acha que Ele vai vir. E aí Deus está vindo de uma outra forma, de uma forma completamente nova. E muitas vezes nós ficamos igual, irmãos, os fariseus daquela época, que não conseguiram reconhecer Deus encarnado, porque estavam presos ao passado. E aí eu quero te levar ao entendimento ainda maior, que, irmãos, o Espírito de Deus, que é Deus, Ele vem em um ambiente em que Ele é desejado. Se nós como igreja, nós não começarmos a desejar que Ele venha, que Ele faça, que Ele derrame sobre nós aquilo que Ele tem para derramar no norte do nosso país, se nós ficarmos acomodados, sendo apenas crentes de domingo, e não buscarmos que o Senhor derrame sobre as nossas vidas e comece em nós aquilo que Ele está fazendo, irmãos,
nós vamos perder o melhor de Deus do hoje e vamos deixar passar entre os dedos a oportunidade de andarmos com Deus e sermos tocados pelo Espírito dele e sermos usados como ferramenta do Espírito de Deus para o avivamento da nossa nação. Aleluia! Então, irmãos, nós precisamos de uma vez por todas olhar para frente, olhar para Cristo, olhar para o Senhor e pedir para que Deus tire dos nossos olhos as vendas que nos prendem ao nosso passado. Porque, irmão, se você teve um passado ruim, se você teve um passado de frustrações, se você teve um passado de faltas, se você teve um passado, irmãos, que te bloqueia a seguir em frente por coisas ruins que você viveu, deixa eu te falar, Cristo quer te curar. E se você viveu um passado bom, que te faz ter nostalgia, o Senhor quer que você solte, porque há algo muito maior para você viver, que é o hoje de Deus, de uma maneira nova, de um tempo novo, de coisas novas, de novidade de espírito. Nós só precisamos, irmãos, estar com o nosso coração aberto e olharmos para Cristo e desejarmos, acima de tudo, que Ele venha e faça no nosso meio. Meus irmãos, nós estamos vivendo milagres de Deus, nós estamos vivendo maravilhas do Senhor, nós estamos vivendo o novo de Deus. E por que você não te empolga? Mas a gente se empolga com o jogo da Copa, por isso que a gente perdeu. O problema do Brasil é o brasileiro, mas Deus vai consertar, né? Irmãos, se nós se empolgássemos para aquilo que Deus está fazendo nos nossos dias, como a gente se empolga para assistir um jogo da Copa, o avivamento já estava explodindo. Não é verdade? Não, irmão, fala. Eu cometi esse pecado também, eu vou confessar para vocês. Eu estou nesse mesmo saco de farinha. Meus irmãos, nós precisamos nos empolgar para aquilo que Deus está fazendo. Ei, olha aqui para mim, são coisas novas. Você não sabe como é, sabe por quê? Porque nós não vivemos ainda, são coisas novas. São coisas impressionantes, são novidades de espírito, são coisas que nós vamos olhar e vamos viver e vamos ficar impactados, sabe por quê? Porque são coisas novas. Não é o passado que você viveu um dia bom em Deus que vai se repetir, não. São coisas novas. Apocalipse 21:5 ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Nós vamos ver, irmãos, a narrativa bíblica caminhando sempre para um novo, uma nova aliança, um novo coração, um novo nascimento, a novidade de vida, uma nova criação. Irmãos, tudo Deus está apontando-nos para o novo. Não há velho, não há passado, não há nostalgia, não há repetição. É o novo de Deus. Porque se você olhar, irmãos, a Bíblia e a história da igreja, tudo que Deus fez tem uma dinâmica. Deus é dinâmico. Aleluia. Ele é dinâmico, irmãos. Então, para de achar que as coisas só são do jeito que você viu, do jeito que você aprendeu. Alguém pega água para mim, por favor. Do jeito que você aprendeu, do jeito que você viveu, do jeito que você viu. Não, irmãos. Deus faz do jeito dele. E é um jeito totalmente novo. É um jeito especial. É algo que sempre vai nos deixar impactados, porque é algo novo, algo nunca visto. Vamos viver todos os dias na presença do Senhor. Aleluia. Diga assim: Deus é um Deus de movimento. Deus é um Deus de movimento, irmãos. Deus não é um Deus estagnado.
Deus não é uma estátua parada. Deus não é, irmãos, um ídolo que não se move. Não, o nosso Deus é um Deus em movimento. A sua presença, muito obrigado, sua presença está em movimento. Aleluia, os seus feitos estão em movimentos. Deus está se movimentando, irmãos, e muitas das vezes nós estamos presos ao que Ele já fez há muito tempo atrás, e da maneira que Ele fez, dos métodos que Ele fez, das formas que Ele fez. Mas Deus quer fazer algo novo, de um jeito novo, de uma maneira nova, para um povo novo. Por isso Ele é um Deus do novo. Aleluia. E Deus, irmãos, o novo de Deus sempre vai estar para frente. Então nós precisamos olhar adiante, nós precisamos olhar para o Senhor e seguir em frente. Aleluia. O diabo, irmãos, ele quer roubar de você a alegria da salvação. O diabo, ele quer roubar a alegria da salvação, te dando, sabe o que, irmãos? Um retrovisor, para que você fique olhando para o teu passado. Sabe por que o retrovisor do carro é menor do que o para-brisa? Que é porque você não tem que ficar olhando muito tempo para trás, não. Você tem que olhar para frente. Mas o diabo quer te dar um retrovisor bem grande, para que você fique olhando para o teu passado. Ei, aquele tempo que era bom. Ei, aquela célula daquela época. Aquelas conferências. Poder de Deus. Aquele tempo que era bom. Meu irmão, largue o seu passado. Seja feliz com o que Deus está fazendo hoje. O maior milagre da vida, irmãos, nós estamos vivendo. Sabe qual é? Alguns vão falar assim: nós estamos vivos. Tem um maior do que estar vivo: é estar salvo. O maior milagre, irmão, da criação, você está vivendo. Você estava perdido e foi encontrado. Você estava caminhando como uma ovelha rumo ao matadouro. Irmãos, vou ser sincero para você, nós íamos todos para o inferno. Mas de alguma maneira, de alguma forma, Deus entrou na nossa vida e mudou a nossa história, mudou o nosso rumo. E agora nós estamos amando ao Senhor. Estamos aqui vencendo o velho homem todos os dias, irmãos. Buscando ao Senhor, e a sua graça nos encontra, a sua graça nos mantém de pé, irmãos. Então nós estamos vivendo, irmãos, as maiores maravilhas da nossa vida. Mas por que você está triste? Por que você está triste? Irmãos, as pessoas têm apagado a chama de Deus, a chama do renovo de Deus e da novidade de Deus, irmãos, por causa do passado. Se tem uma coisa que você não precisa, olha aqui para mim, é do seu passado. Você não precisa do seu passado. Se fosse apagado da sua mente o seu passado, e você não lembrasse mais nada hoje, irmão, você viveria até melhor. Se te desse uma amnésia e você não lembrasse mais do teu passado, você viveria melhor. Porque você não carregaria as mágoas que você carrega, você não carregaria as frustrações que você carrega, você não carregaria as faltas que você teve na sua vida, a frustração que você teve com a sua família, você não carregaria as traições que você viveu, você não carregaria a saudade de tempos bons que você não vive mais, você não carregaria nada disso. Você só olharia para o futuro, você só olharia para o presente, você só olharia para frente. Mas, como nós lembramos do nosso passado, nós precisamos aprender a viver com ele. Amém? Mas é lançando ele para trás e olhando para frente. E você pode usar o seu passado, sabe para quê?
para você olhar para trás e ver de onde Deus te tirou. E você olhar a história que você percorreu em Deus, aquilo que foi mudado e transformado na sua vida, e se alegrar com isso. Aleluia. Eu não sei o que você viveu esses dias. Eu não sei o que do seu passado te atormenta. Mas eu posso te falar uma coisa. Eu sei o que do futuro te fará feliz. Eu li a última página da Bíblia. Deixa eu te falar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Irmãos, Ele venceu por nós. Nós lutamos uma luta, uma guerra. Nós lutamos a batalha de uma guerra vencida. Nós lutamos a batalha de uma guerra vencida. Então toda vez, irmãos, que hoje te apertar com as dificuldades do dia a dia, as tuas faltas e as crises e tudo isso que tenta nos deixar para baixo, olhe para frente e entenda que essa batalha que você está lutando é de uma guerra que foi vencida. Nós só estamos esperando o vencedor real voltar. Que quando ele chegar, irmãos, não importa o que você esteja passando de ruim, acabou. Acaba ali. Todos os nossos problemas dessa terra e do presente vão passar. Então a nossa esperança precisa estar nele, o autor da vida, o Todo-Poderoso. E sabe o que é mais incrível de tudo isso? Porque Jesus quer, irmãos, expressar o seu amor, a sua glória e os seus feitos nos nossos dias, através da sua igreja maravilhosa, a sua igreja que Ele ama tanto. Perfeita? Não, cheias de defeitos, mas Ele ama. E eu já te falei uma vez e vou repetir. A criação mais linda do Pai para o Filho, Jesus Cristo, é a igreja. Então, meu irmão, seja participante dela. Seja apaixonado pela igreja. Eu sou apaixonado pela igreja, irmãos, porque eu sei o tanto que Jesus é apaixonado pela igreja. Ele ama a sua igreja, Ele ama. Ele ama tanto que Ele deu a sua vida por ela. Ele nos ensina, né, como marido, a amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Porque Ele ama demais, irmãos. Mas voltando aqui, o que o Espírito Santo ministrou no seu coração hoje que você precisa largar? Que passado difícil você tem carregado como uma mochila pesada nas suas costas, que tem te impedido de ir avante? Que passado você tem levado na sua mochila, que tem te impedido de ir adiante, tem te impedido de viver o melhor de Deus nesse tempo? Sabe? Um dia o Egito passou para aquele povo. E aquele povo estava desejando voltar para lá. Não deseje voltar para o seu passado. Não fique voltando para o seu passado. Se a maneira de... Escute o que eu vou te dizer. Se a maneira que tem de você largar o seu passado é perdoando alguém que te feriu no seu passado,
seja lá quem for, perdoe por você. Não carregue esse peso. Você não precisa desse peso. Perdoe. Pastor, eu não consigo. Eu sei, você não consegue. Mas o Espírito de Deus te capacita. Peça para Ele: Espírito Santo, me capacita a perdoar. Eu preciso soltar o meu passado. Espírito de Deus, me capacita a largar todo o passado que eu quero voltar a retornar. Irmãos, Romanos 6,4 diz: portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Você está disposto a ser liberto do seu passado hoje? Deixa eu te falar, tem muita coisa boa que o Senhor quer fazer nesses dias. Ele está fazendo, a gente não está vendo. Sabe, há algo grandioso para ser derramado na nossa nação. O Senhor quer usar eu, quer usar você, mas nós não estamos vendo. Nós estamos distraídos muitas das vezes com outras coisas, ou nós estamos presos a um passado que foi bom e achamos que tudo tem que ser igual foi no passado, ou então nós estamos presos a um passado que nós estamos frustrados, agarrados e presos em coisas que nós precisamos se soltar, se largar. Irmão, decida hoje tirar essa mochila pesada das suas costas, chamada passado, e caminhar para o novo de Deus que Ele quer realizar no nosso tempo. Eu volto a dizer o que eu falei no início: o Senhor nos chama para viver o plano dEle. O Senhor nos chama para sermos incluídos na sua história, naquilo que Ele está fazendo nos nossos dias. Há uma responsabilidade da glória de Deus sobre a sua igreja, em que nós precisamos manifestar o poder de Deus. Nós precisamos manifestar a glória de Deus através das nossas vidas. Mas para que isso possa acontecer, irmãos, nós precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo, que nos cura de um passado ruim, frustrador, e que nos cura de todo o mal que nos aconteceu no passado, mas também nos dá a capacidade, irmãos, de largar a nostalgia e parar de sofrer por um passado que foi bom na nossa mente, mas olhando para o presente, olhando para o hoje, vendo e se alegrando por aquilo que Deus está fazendo, porque Ele está fazendo. Aleluia, aleluia. Se empolgue por aquilo que Deus está fazendo. Aleluia.